Tudo o que se passa, passa na TSF. TSF Madeira, no Funchal 100.0 FM. São agora 7 horas mais 1 minuto. Já a seguir temos o debate da semana com moderação de Ricardo Miguel Oliveira. Os convidados são Miguel de Sousa, Ricardo Vieira e António Trindade. Debate da semana. Viva, boa tarde ou boa noite, conforme a latitude. Também pode ser bom dia, porque hoje a rádio chega a todo o lado. Esta semana vamos falar do PSD, que restou uma participação de 94% dos militantes com cotas em dia no sufrágio eleitoral de ontem, tendo Miguel Albuquerque obtido 54% destas escolhas. Também vamos abordar um CDS que alegadamente se renova com João Manuel Rodrigues, das desavenças no PS e do fecho de contas das eleições legislativas que, como se sabe, tiveram uma contagem demorada porque a inovação ainda não chegou ao círculo da imigração e o processo é muito lento, demoram-se 10 dias nestes processos, o que diz bem do estado que ainda estamos em alguns aspectos burocráticos e da máquina administrativa eleitoral. Bem-vindos, António Trindade, via Zoom, Miguel de Sousa. Esperemos que Ricardo Vieira ainda chegue, por vezes o trânsito não é amigo da pontualidade. Tem sido criticado o trânsito, é verdade. É verdade. E como habitualmente abrimos com uma frase, hoje começo pelo Miguel de Sousa. Miguel, qual a frase que importa reter e comentar? Muito bem. Ontem foi um dia em cheio, um dia a meio da semana, ainda por cima, e por isso, digamos que alterou o cotidiano e o habitual. A minha frase da semana, e agora adotei, portanto, as tecnologias, como o Ricardo agora também aqui no seu boa noite, e portanto. Ora, isto é a minha frase, uma das exigências que eu fiz ao Manuel António. Isto para contrapor que ontem o Dr. Manuel António escreveu que eu penso que quase todos os militantes tiveram uma experiência pessoal de pressão, de condicionamento. Ora, ele teve a dele aqui. Portanto, está confirmado. Na verdade, agora esta está gravada. Ele foi pressionado e foi condicionado, até em voz alta, que eu tenho até isso aqui gravado. E portanto, acho que pronto, é um final, é uma frase para um pouco resumir muito parte da tristeza que foi o final do dia de ontem, porque devia ter sido um momento de alegria para o PSD. O PSD mobilizou-se internamente, trabalhou, houve campanha, houve tudo. Agora, aquele final foi muito triste da parte do perdedor. Penso que merecia uma outra atitude, uma outra postura perante os militantes e perante os madeirenses em geral. Já iremos falar em pormenor sobre essa e outras questões da vida interna do PSD. António Trindade, boa noite também para si também, a partir de Lisboa. Julgo com boa temperatura, mesmo que distante desta ilha primaveril, que tem tido alguns dias invernosos. Qual a sua frase para esta semana? Boa noite, meus queridos amigos Ricardo e Miguel. Não é propriamente de Lisboa, mas é do Reino dos Algarves, que estou a falar a esta hora. Mas, na realidade, eu tive agora 2 semanas
não tive o privilégio de poder acompanhar todos estes ambientes muito férteis de muita coisa durante estas 2 semanas. Estive em Lisboa, mas não deixo de referir aqui, e não há dúvida que o coitado Manuel António deve estar a ser o alvo de muitos comentários, muitas críticas, mas também de muitas referências, nomeadamente as frases da semana. E aqui a referência que fazia era aquela que ele mencionou durante a semana, dizendo que o ambiente, as votações e eleições que se passam no seio do PSD Madeira fazem-se num momento em que o partido, eu não consigo dizer exatamente os termos que ele referiu, mas que o PSD está efetivamente doente. Há aqui há um ambiente que não é de total salubridade partidária, e foi efetivamente isto que se sentiu. Também segui ontem à noite a intervenção do Miguel na RTP, em que evidente também julgo que fez bem aso disso. E queria também comentar aqui, neste ambiente de frase, o facto de as eleições se passarem do universo de há 3 anos de 12 mil eleitores para 4 mil, há 10, 10 anos. ou 10, desculpa, 10 mil eleitores para 4 mil não, há eleitores. 10 anos eram 12 mil eleitores. Bem, ok, em 10 anos, em princípio, as estruturas partidárias deveriam ter a hipótese de estar a ganhar muito mais eleitores, e o pretexto de não pagamento de cotas não pode ser o único que leve efetivamente a algum distanciamento da realidade política regional. Porque, na realidade, o que se vai ver é que as grandes decisões que vão acontecer em termos de Madeira poderão muito facilmente ser sustentadas por um universo de 2.000 e poucos eleitores. E isto, evidentemente, não é fortemente salutar para a nossa vivência democrática regional. E a frase de António Trindade, que também aborda, no fundo, esta realidade incontornável da nossa vida coletiva, que é o facto do PSD ter ido a votos com menos militantes inscritos do que há 10 anos, o que tem algumas explicações, nomeadamente devido às nuances que decorrem das cotas, mas não só, numa altura em que já temos a companhia de Ricardo Vieira, que vai também entrar no debate, apesar do atraso, que às vezes é ditado por razões que nos escapam, não é? Estávamos a dizer que por vezes o trânsito prega partidas, não sei se foi o caso, Ricardo, mas mas quase. veio a tempo de partilhar a sua frase da semana, que ainda estávamos nesta fase, sendo certo que os dois colegas de painel, quer o Miguel Sousa, quer o António Trindade, escolheram frases decorrentes da atmosfera social-democrata vivida intensamente. Curiosamente, eu também vou escolher, não sei Claro. mas que não as ouvi, confesso. E primeiro que tudo, boa tarde aos meus amigos e tudo. Eu escolheria 2 frases. Uma que é do Dr. Miguel Albuquerque, que diz: acho estranho pessoas nomeadas com a confiança política possam votar noutro candidato. E a segunda frase, que colo a esta, é a do Manuel António, que diz que... Claro, que o voto é secreto. Pois. Portanto, ele referia-se era Apoiar. Obrigado, uma correção. A segunda frase é uma frase do Manuel António que diz: ganhem a sociedade. São 2 frases curiosas, porque são 2 frases que revelam, primeiro, o estilo das pessoas que as pronunciam, não é? O estado de espírito, pelo menos, dessas pessoas.
O Dr. Miguel Albuquerque, nessa frase, revela algum dissabor a quem não é leal na sua consideração. Que é na obra. O que é a lealdade é uma nobreza. Agora, julgar a lealdade não é. Há uma ligeira questão que é justa colocar-se, não é? E por outro lado, o Manuel António revela uma coisa curiosa, que tem uma dimensão ética das coisas superior à própria democracia, não é? O que é uma coisa também curiosa, que é próprio daquilo que está a passar dentro do PSD. Ou seja, o PSD, na minha opinião, é uma visão de quem não é do PSD, revelou aqui uma divisão curiosa entre a lealdade e a convicção. Entre aqueles que acham que a conquista do poder e, digamos, os resultados eleitorais justificam a confiança, e aqueles que acham que as convicções, aquelas convicções mais antigas, justificam a mudança. Estes dois partidos que tiveram, na minha opinião, em tónicas, presentes neste debate, são curiosas num partido de poder. São muito curiosas num partido de poder. Quase que há dois partidos num. Muito difíceis de conciliar. Eu diria que talvez esse é o grande desafio do Miguel Albuquerque daqui para a frente. Mas agora que lançou essa frase, que por sinal é a frase que merece a minha reflexão no Boa Noite de hoje, para ouvir só a partir das 23h30, pergunto-lhe o que é que leva Manuel António Correia a aferir com tamanha certeza que numas eleições internas que não ganha, acaba por ganhar a sociedade? Eu acho que só esse sentido, digamos, de superioridade em relação à própria máquina partidária. Não é? Ele tinha que dizer que ia ganhar qualquer coisa, ou que ganhou qualquer coisa. Mas podia ter dito que ganhou experiência, ou que ganhou para o futuro, mas não foi o caso. Ou até juízo. É o que a gente costuma dizer. Mas não, nem isso, não é? Ele vai mais longe. E há uma coisa curiosa, eu acho que apesar de tudo há uma coisa curiosa. Eu analiso aquelas votações do PSD de uma forma curiosa. Primeiro porque acho inacreditável que haja freguesias onde um dos candidatos tenha 0. Qual das Freiras foi o caso? E pergunto a mim mesmo se não haverá um militante no Qual das Freiras que tenha gostado, por exemplo, mais do Dr. Miguel Albuquerque do que do Dr. Manuel António. E começo por, às vezes, a questionar... Em 30 votos, estamos falando em 30 votos. Sim, mas quer dizer, seria normal, pelo menos um ou dois, não é? Só para estarmos a ver o Antero. Sim, não estou aqui a analisar a relação. E começo a questionar se muitos dos votos que estão ali, não quer dizer todos, mas se muitos dos votos que estão ali não estarão também muito influenciados por poderes, digamos, a meio, poderes intermédios, que se calhar mandam mais do que até o próprio líder. Os candidatos a líder, se calhar, mandam menos que os próprios poderes intermédios. É curioso que discutimos esta manhã num fórum especial da TSF essa matéria. O Vitor Hugo, que foi o jornalista do Diário que acompanhou a contagem de espingardas no terreno, tirou exatamente essa conclusão. Há freguesias e concelhos em que os candidatos não valem aquilo que obtiveram. Quem decidiu foi as estruturas locais. O que é curioso, portanto, de facto, é um partido estruturado nesse sentido, é um partido que ainda tem um peso grande dos poderes intermédios, é esse ponto, mas que revela também uma coisa complicada, quer dizer, como é que se une um partido destes? Como é que se consegue, digamos, fazer a união, penso que é necessário, é o grande desafio. Miguel, como é que esta tarefa? A primeira pergunta que tu tinhas feito antes, enquanto o Ricardo entrou, como é que eram 4.000 eleitores agora e há 10 anos eram 12.000. Sim. Portanto, a explicação eu penso que é simples. É que há 10 anos haviam 6 candidatos. E esses 6 candidatos... Miguel de Sousa incluído. E esses 6 candidatos não podiam repetir os subscritores de listas. E, portanto, houve que inventar muita assinatura diferente, porque muitos diziam até para... Inventar, salvo seja. Não,
Sim, inventar no sentido de procurar. Procurar. Portanto, porque muitos até diziam, eu já assinei a lista de tal, e já assinei a lista de tal, portanto já estavam presos, não podiam eleger. E, portanto, houve ali, depois, houve muito tempo para fazer isso. Houve muito tempo para fazer isso. Eu penso que tivemos mais de um mês à vontade para preparar campanhas, etc. Agora, acho que foi uma semana. Sim. E, portanto, não era possível, não era por mais que se quisesse, portanto, não era possível ir buscar tanta gente, até porque eu, por exemplo, tinha a cota paga desde janeiro e não sabia que ia haver eleições, ainda que eu soubesse que este era ano de Congresso Ordinário e que o Congresso Ordinário e seria em março, se não houvesse eleições, acabou por ser em março, havendo eleições, mas numa marcação assim mais rápida sobre o joelho, impedindo de fazer uma preparação suficiente. Portanto, não era isso, portanto, deve ter feito. Depois, as pessoas hoje, para pagar, é preciso ir ao partido, aquilo dá um bocado de maçada. Enquanto nas outras eleições haviam 6 equipas, cada um com várias pessoas, a mobilizar para irem pôr as cotas em dia, e é preciso ter um ano de militância, portanto não se pode ser militante ontem e hoje ir pagar a cota e amanhã votar, isso não é possível. Portanto, aqui tem alguma dificuldade, não é tão líquido e tão fácil. Agora, eu penso que, e isto que o Ricardo está a dizer, como é que se une? Exato. Como é que se une? Eu acho que se une por uma forma que é não há alternativa. Não há política na Madeira, porque, repare, se o professor Marcelo Rebelo de Sousa convocar eleições legislativas, na minha opinião, se houver essas eleições, vão ficar 3 partidos: o PSD, o Chega e o PS. O resto desaparece. Inclusive esse não é só a nível regional. Quem? Não é só a nível regional. Não. Esta situação de tripartida é nacional e terá implicações. Mas cá aqui eles desaparecem mesmo, na minha opinião. Porque quem é de direita vai valer a pena votar no Chega, quem é de esquerda vai dar ao PS e depois fica o PSD. Eu acho que o PSD ainda reúne a maioria no centro. E com o PSD, que é uma confusão, que desde as eleições nacionais até aqui tem sido chamado de direita. O PSD não é um partido de direita. Não é um partido de direita. Eu até costumo dizer, a brincar, mais ou menos, que eu sou o de esquerda aqui nesta mesa. Mas sim, houve uma alteração geográfica. O PSD não é, na Madeira, pelo menos, um partido de direita. É um partido de centro-esquerda que teve a forma do Alberto João dirigir, que era muito populista, que era tudo menos um partido de direita, Miguel, que tinha. Vamos ouvir o isso levava a um outro debate. Nós já tivemos a oportunidade de discutir isto em programas anteriores. Eu julgo que está a chegar efetivamente o tempo da concretização, de termos que discutir como é que se aplica, digamos, esta rotação entre os três partidos. Porque antes de falarmos em esquerdas e direitas, temos que falar em partidos de sistema e partidos fora do sistema. E eu julgo que esta equação de discutir o sistema e o fora do sistema... Isso é o discurso do Alberto João Jardim. Não, desculpa, não, pai, eu julgo que fui suficientemente claro... O antissistema do Sá Carneiro. Nas minhas intervenções anteriores de o referir. Mas já agora... Só um tema atrás. Eu julgo que Ricardo e Miguel, 4.000 e tal votos não podem, na realidade, aferir grandes opções de discussão doutrinária, porque são, efetivamente, não são suficientemente, não exprimem suficientemente uma dimensão de partido. E agora, já agora aproveitar, eu não percebi bem, digamos, qual a base de sustentação
do Miguel António Correia a referir que ganhamos a sociedade. Mas ganhamos a sociedade num universo de votantes que passou de 12 mil para 4 mil num partido. É complicado, sobretudo quando se vê aqui, parece-me que houve aqui 3 grandes realidades, grandes assunções que podemos tomar destas eleições de ontem. Em primeiro lugar, o reconhecimento que Alberto João tem de pensar a sério, a ser o seu analista político. Ele faz muito boas análises políticas, mas perdeu o tempo de lobizar dentro do partido. O Alberto João já não é um lobista dentro do partido. E aqui, quanto a mim, foi um dos grandes erros do Manuel António ir buscar alguém que já efetivamente se sentia e previa que não poderia ter o grau de influência. António, ao contrário, o Alberto João é que foi Não. buscar o Manuel António. Não, isso há muito tempo. Repara, temos que analisar os factos concretos. Quem correu a eleições internas foi o Miguel Albuquerque e o Manuel António. Opa, ou então eu terei de tratar o Manuel António de uma outra forma que me recuso efetivamente a fazer. Mas parece-me que nestas 3 assunções foi o Alberto João foi ultrapassado no tempo. Por outro lado, estes resultados do Funchal darem uma maioria ao Manuel António e a lista do Manuel, a candidatura do Manuel António se ter afirmado muito como uma candidatura da juventude. Este é um fator particularmente importante de referir, porque neste universo tão pequeno e, portanto, tão mesurável em termos quantitativos, a juventude perdeu efetivamente as eleições internas. Isto não é bom para o PSD. Não é bom para o PSD, não é bom para o sistema e não é bom para a relação partidária regional. Não houve nenhuma juventude perdedora, António. Até porque o líder da JSD não apoiou nenhum candidato, talvez estrategicamente. Bom, eu tinha aqui a acrescentar várias coisas. A primeira é Quem não apoiou o Miguel Albuquerque é porque apoiou o outro. eu tinha aqui a acrescentar algumas coisas que acho que são... As declarações do teu companheiro Diniz ontem foram suficientemente... Ele quis passar uma mensagem que com ele estava a juventude do PSD. E isto passou cá para fora. António, vamos ouvir agora o Ricardo, que tem aqui... Eu acho... Primeiro, analisar a questão da juventude. Eu, de facto, vi muito mais jovens no lado do Manuel António do que vi do Miguel Albuquerque. E porquê? A juventude está neste momento, e isso é dado não é só pela juventude do PSD, é dado também pelos resultados nacionais recentes. A juventude está numa linha de ruptura. E numa linha justificadamente de ruptura. Eu aconselho os meus ilustres amigos a ler um artigo publicado no Público, muito interessante, de um professor de Direito que escreve uma carta à filha que futuro não chega. É interessante analisarmos aquele artigo, porque o artigo muito bem conseguido. Muito bem conseguido. E vai, de facto, às causas. Porquê que a malta hoje, mais nova, está em ruptura? Porquê que a malta hoje está cansada deste sistema, que não lhe dá oportunidades nenhumas, que quer uma renovação geracional e que não tem essa oportunidade? Esta é que é a questão fundamental. E o que as eleições internas revelam é também isso. É que o PSD cristalizou-se nas lealdades e não teve até agora essa capacidade de se abrir à renovação geracional. Isto é um problema que não é só do PSD, se calhar é um problema político português e é um problema muito complexo e difícil de resolver. Depois, a questão da unidade do partido é uma questão fundamental para o Dr. Miguel Albuquerque, mas é uma questão fundamental para a própria sociedade madeirense. É porque aqui, o que é que vai ser? Eu acho que este resultado é um resultado muito problemático para o Dr. Miguel Albuquerque. Primeiro porque ele tem um partido para unir, que vai ser muito difícil. Porque ganhou, não tinha nada. É verdade. Ganhou, tem um partido para unir, que é muito difícil de unir. Vamos ver isso nos próximos tempos. Pois já vamos dar algumas receitas para colar o que está a partir. Segunda questão, que é para mim ainda mais importante, é como é que um líder de partido que se demitiu pelas causas que se conhecem, com a sua mancha
que está presente e que vai passar uma campanha eleitoral de se falar dessa mancha até o fim, não é? Que vai a eleições, provavelmente ganha com maioria relativa, e como é que consegue levar um programa a ser aprovado num governo? Mas já não há maioria absoluta em lado nenhum em Portugal. Mas é que é na Madeira, ao contrário do que acontece no continente, como o meu amigo sabe, os programas do governo são votados no Parlamento. Sim, e eu vão pergunto, continuar a ser. Então, e agora eu pergunto, então se a o- direita Miguel, deita abaixo o PSD. pergunto se, se acha viável que o Dr. Miguel Albuquerque, com maioria relativa, apresente um programa de governo na Assembleia e que ele passe. Acho que sim. Eu não acho. Eu acho já, mesmo sem eleições. Eu Mesmo sem eleições e sem o PAN. eu acho. eu acho que não há. Eu acho que Eu acho que não há. Eu não estou a ver o PSD associar-se para emparcerar, ou lá como se deve dizer, com o IEL em Lisboa, para o governo nacional, e depois o IEL deitar o governo da Madeira abaixo. Eu acho. Isso são contas que isso não Não aceito e sei que ninguém vai aceitar isto. Na minha opinião, aquilo que eu vejo é que é extremamente difícil o Dr. Miguel Albuquerque ser o próximo presidente do governo regional, depois de eleições antecipadas. Portanto, essa também é a razão que leva Manuel António a dizer aquela frase. Acho que é. E acho que é, como quem diz, Mas, daqui a dias a gente encontra. E para ele era fácil. Para ele é fácil no sentido que não há a mancha que rodeia o Miguel Albuquerque e sobre a qual se vai falar na campanha eleitoral do governo. Vai-se falar disso. Falou-se disto do António Costa. Eu não ouvi muito. É diferente. Diferente. E aliás, o António Costa não foi candidato. O António Costa é sério. Aliás, não. O António Costa não foi candidato. A principal diferença é essa. O António Costa não é candidato. Mas esteve ali no centro do. Mas não foi candidato. Nem fugiu, andou, deu a cara, andou. Está bem, mas não foi candidato. Presente e permanentemente. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Miguel Sousa, há aqui por várias. E já vou desculpar lá mais uma coisa. O Miguel Sousa, que reduziu isto a 3 partidos, não tem sido essa a evolução eleitoral da Madeira. Nós hoje temos 9 partidos representados no Parlamento. E eu não acredito, pessoalmente, que o JPP desapareça. Não, o JPP não. Obviamente, esqueci-me deles. Até escrevi um artigo aqui há dias, mas pronto, não estava a falar. Não, por acaso esse artigo não deu asa a nenhum direito de resposta. Já aqui foi dito, quer pelo António Trindade, quer pelo Dr. Ricardo Vieira, quer pelo Dr. António Trindade, que a presença de Alberto João Jardim nota-se um pouco, quer dizer, não é decisiva. Aliás, se olharmos para a geografia... É decisiva, Ricardo. Eu, na minha opinião, é decisiva. É? Na minha opinião, e permitam-me que diga, eu sei porque é que estou a dizer isto. Depois a gente conversa se for preciso. Isso então tem... Depois a gente conversa se for preciso. O Dr. Alberto João Jardim foi quem andou a insistir com o Manuel António para ser candidato. Ok. E, portanto, ele interveio em arranjar uma alternativa ao Dr. Miguel Albuquerque. Eu estou a dizer, na geografia do voto... É exatamente por isso. É exatamente por isso. Ele tentou arranjar, ele levou ao Manuel António. Ele não tentou, arranjou. Arranjou em condições de condições. Miguel, já pôs aqui a gravação. Há muito mais trabalho da juventude do que o Albert João. Muito mais trabalho da juventude do que o Albert João. Diga, doutor. A partir do momento em que Manuel António aceita candidatar-se, o protagonista é Manuel António, com todos os efeitos que daí possam decorrer. O que acontece? Alberto João quis fazer o seu lobby político, quis continuar nesta lógica. Por isso eu digo que é um grande perdedor. Porque, na realidade, e o Manuel António é mais perdedor... A conclusão do que eu estou a dizer é igual, António. Não é. É igual à tua, é igual. Então permitam que eu coloque a questão que já estou há 5 minutos a tentar colocar. Olhando para a geografia da votação, os concelhos ditos rurais, logo mais permeáveis ao jardinismo ou com mais resquícios de
jardinismo ainda em vigor, são os que votam Miguel Albuquerque e não Manuel António. Curiosamente, ao contrário acontece. Por Funchal, causa das fias intermédias. Por portanto, causa dos líderes intermédios. portanto, não se Dos nota partidos qualquer têm- efeito. Não estou a dizer que não. O PSD. O único conselho onde não há grandes chefias intermédias chama-se Funchal. Também à conta do processo que Onde o cena, Dr. Miguel Albuquerque foi presidente da Câmara há alguns anos. mas retirou de cena Pedro Calado, que era o Amigos, líder do PSD. A no Funchal. diferença no Funchal foi 61 votos. Não se traga aqui. Portanto, leituras como hoje um jornal local, Albuquerque perde Funchal. 61 votos em 2000, Não em f- 2000 e tal. Miguel Portanto, Sousa não terá sido demasiado foco no Funchal que tramou, entre comas, a Manuel António Correia, pensando que ganha no Funchal, ganhava as o eleições. PSD sempre trabalhou diferente no Funchal e fora do Funchal. Há uma estrutura diferente, há uma campanha e um trabalho com o eleitorado completamente diferente em todas as freguesias da Madeira, e depois há o trabalho no Funchal. O trabalho no Funchal tem muito a ver com a Câmara Municipal, tem muito a ver com as freguesias no Funchal e com as estruturas do PSD Mais uma razão em para o Miguel cada uma, Albuquerque ganhar. em cada uma delas. Não vejo o problema da Câmara. Miguel, O problema da Câmara é que a Câmara, neste momento, está bem dirigida, mas é de um ponto de vista tecnocrático. Agora, na parte que diz respeito à militância do PSD na Câmara Municipal, à aproximação a todas as estruturas do PSD, Mas o PSD eu não acredito que tem esteja da 9 mesma maneira que freguesias. estava O antes. PSD tem 9 freguesias no Funchal. E o que é que tem? Doutor Ricardo Vieira, não lhe E pareceu não era estranho, suficiente. não lhe pareceu estranho Bruno Pereira não ter manifestado qualquer apoio em relação a uma das candidaturas? Não. Sabe que há silêncios que dão notícia. E esse, se calhar, foi um deles. O quê? Há silêncios que dão notícia. O Miguel de Mas Sousa olha, já aqui apoiou O explicou. Manuel António da outra vez. Pelo amor de Deus, e eu também apoiei o Miguel Albuquerque. Há 10 anos, quando perdi a primeira Eu ronda, lembro-me disso. a seguir na disputa entre os dois, eu apoiei o Miguel Albuquerque. E estive sempre desse lado. Agora acharam que era uma surpresa. Eu apoiar o Miguel Albuquerque, foi o que eu apoiei sempre. Não, Apoiei o Alberto João e há quem apoiei diga que o pode ter sido Miguel Albuquerque. decisivo para a vitória. Foi notícia também. António, ia referir algum pormenor sobre este aspecto? não, repare, vamos lá ver. Eu volto ao próprio universo de votantes, ao pequeno, ao manifestamente pequeno universo de votantes. Quando se fala que efetivamente só houve uma semana para preparar estas eleições, é muito natural que quem esteja efetivamente dentro dos órgãos do poder tenha muito mais facilidade de obter, apesar de tudo, o número de votantes do que quem esteja fora. Então, quando o período é tão pequeno quanto isso, é natural que a candidatura do Manuel António Correia tenha tido manifestamente mais dificuldades em ir fazer pagar as cotas, em ir contactar, sobretudo quando se ouve o que foi de burocracia para efetivamente obter a validação das inscrições ou a validação das cotas. Ora, isto, e aqui preocupa-me esta base de representatividade, é quando a candidatura de Miguel Albuquerque tem todos estes ambientes a seu favor, apesar de tudo, não consegui mais do que 54% de 4.000 votos, que representou um terço do número de votantes de há 10 anos. Isto é, para mim, a base de representatividade é que deve obrigar estas candidaturas a repensar e a olhar muito para si. Porque volto, tal como o Miguel ainda o referiu, e o Ricardo, ainda há pouco, julgo que agora o Miguel, em vez de 3, está a falar de 4 partidos, mas o que não há dúvida... O que não há dúvida... É um partido a crescer, é um partido a crescer. Não, mas o que não há dúvida nenhuma... À conta dos 10.000 votos que o PS perde. Miguel, não são 4, são 3 mais 1.
E é isto que temos que ter, é isto que temos que discutir seriamente. O que aceitamos ou não, que efetivamente o Chega é um partido de fora do sistema. Se entendemos e acreditamos que o Chega é um partido fora do sistema, há um trabalho prévio que se tem de fazer. O que é o sistema? É o sistema democrático, é o sistema político, é o sistema... Olha, é todos os níveis. É um partido que se coloca fora do sistema e que quer ganhar. Quem sabe o Chega não fez nada que os pessoas da nossa democracia. Miguel, deixa-me te dizer uma coisa. Para mim, o grande risco que pode acontecer em termos próximos, regionais e nacionais, é o Chega se conseguir ter o estatuto de consciência crítica. Porque o que tu estás a criar no momento presente, o Chega quis ter todos o protagonismo, quis estar em todo o lado, de repente começa a perceber que estando fora e aumentando a sua capacidade de consciência crítica, pode ter uma possibilidade de crescimento enorme. E é aí que se coloca para onde é que efetivamente vamos. Onde é que nos vamos defender? Antes, quando referias que o PSD, em termos regionais, não é um partido de direita, é um partido de uma estrutura liberal, pode ser um partido de estrutura social-democrata, mas temos que ter a consciência desses partidos, com exceção do Chega, e aqui tem que ter a consciência, e tem que trazer, independentemente do valor, da percentagem que tem, efetivamente, no âmbito político, o CDS, evidentemente, também tem que fazer parte deste sistema. Tenho a dizer... Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é fundamental da eleição no PSD, é que houve duas candidaturas, uma contra o Miguel Albuquerque e outra a favor do Miguel Albuquerque. Eu acho que não houve nenhuma candidatura a favor do Manuel António. As pessoas que estavam do lado do Manuel António, se olharem, podemos identificá-los aqui, mas nós não é preciso, se olharmos, são tudo, entre aspas, pessoas a mal com Miguel Albuquerque. Torna mais fácil a unidade. Tu disseste ontem, torna mais fácil a unidade. mas acontece, o que se pode fazer? Não se pode fazer nada, as coisas são como são. Agora, o que não quer dizer que não se trabalhe para que alguma coisa mude. E eu percebo que há gente ali que nunca vai gostar do Miguel Albuquerque, pela maneira como estão, como falam, como têm postura, como coisa, nunca vão gostar. Certo, o que torna a unidade mais difícil. Mas aquilo que o António estava a dizer, pergunto ao Ricardo Vieira, que é, há um perigo evidente, caso a unidade não seja conseguida, que esta gente que votou Manuel António fuja a 7 pés para o Chega? Não sei se para o Chega, mas pode deixar de votar no PSD. Pode deixar de votar no PSD. Repare, não é a primeira vez. Mas como é que se faz? Não é a primeira vez. Eu lembro-me, nos últimos tempos do jardinismo, houve muita gente que era do PSD que não votou no PSD. Como é que se faz a unidade com a postura que o Dr. Alberto João Jardim teve nesta campanha? E vou dizer mais. De tudo o Miguel Albuquerque. E vou dizer mais. Eu acho que esta questão não é só uma questão interna do PSD. Pois não. Eu pergunto com a total abertura que gosto de ter nestas coisas. Alguém acredita que o Dr. Miguel Albuquerque tem condições para, por exemplo, propor uma revisão constitucional? Para negociar uma nova relação entre o Estado e a região? Alguém acredita que o governo que vai sair destas eleições, desfiado por Miguel Albuquerque, trará coisas novas que nós tanto necessitamos? Está a dar como certo que haverá eleições. Estou a dar como certo que vai haver eleições. E caso na segunda-feira Marcelo Rebelo de Sousa... E já nos preparamos para elas. E cuidado, os partidos já se começaram, ao contrário destas eleições internas, o facto de já estar a especular há muito tempo poderá haver eleições, tem gerado uma preparação por parte dos partidos em relação a estas eleições. O Partido Socialista não está preparado, pelo que se vê. Não, o argumento se refere, de repente pode acontecer, Marcelo pode decretar eleições,
não será totalmente inédito, nem será não gerará necessariamente uma surpresa. Mas deixem-me, desculpa, só referir, porque para mim é tão mais importante do que as eleições internas do PSD, é o que está a acontecer em termos nacionais e os efeitos na região das eleições nacionais. António, a verdade é que os resultados eleitorais nacionais deram razão ao Marcelo Rebelo de Sousa. Ricardo, deixa-me Havia só razões referir. para dissolver o Parlamento. Ricardo, você tem referências e tem a sua... Deixa-me o António Trindade acabar. Mudou a maioria. Ricardo, houve um partido chamado PRD que conseguiu chegar a 19% e esfarangalhou maiorias possíveis. Só que este era um partido dentro do sistema. Para mim, o grande problema atual que se coloca no universo, na atual discussão das realidades democrática nacional, é que há um partido que está fora. Há um partido em relação ao qual... qual... É a tua opinião, António. Não se pode fazer nada. António, fora do sistema está o Bloco, está o PC... Há vários. Há vários partidos que estão fora do sistema. E não vejo, sinceramente, não vejo esse... Mas não tem 20%. Pronto, não tinha, mas espera. O PC já teve 17%. Mas é preciso pensar que não é impossível que o Chega se sistematize nesse sentido. Veja-se o que aconteceu em Itália, o que aconteceu em Espanha, o que está a acontecer em França. Os partidos têm uma determinada nascimento no protesto, na revolta, com movimentos, e depois vão se integrando no sistema. Isto é um pouco como os hippies com as calças de ganga. Quando apareceram, ninguém achava aquilo uma coisa ridícula. Depois, olha, entraram na... Toda a gente usa ganga. Toda a gente usa ganga. E, portanto, isto é um bocadinho assim. Aliás, começaram as evoluções. Eu cheguei tarde porque vim de uma conferência curiosa em que se dizia isto mesmo. Quer dizer, ou nós temos a capacidade para integrar as coisas novas, ou ficamos para sempre à margem do... O Ricardo estava a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa acabou por ter razão ao convocar eleições, terá a mesma razão se o fizer em relação à Madeira, ou acha que o resultado de ontem... Mas o que esta gente está a procurar é de uma golpada para que o PSD perca o poder. Mas na República ganhou. Vamos lá ver. Mas o que aconteceu? Eleições há 4 meses ou 5 meses. A nível nacional, o que aconteceu? Houve aí uma coisa toda contra o Marcelo, que não tinha nada que dissolver o Parlamento e tal, porque o Costa foi lá oferecer uma segunda alternativa. A verdade é que o resultado eleitoral das eleições justificou a atitude do Marcelo, porque mudou a maioria. Porque o Parlamento tem hoje outra composição. Isso não é razão para convocar eleições. Só vai ser eleições amanhã. É ter a homologação pelo voto popular daquela decisão. Só vai ser eleições amanhã, o resultado seria o mesmo. Ricardo, deixa-me fazer uma pergunta. Diga. O que é que fundamentalmente se alterou em termos de vivência social, económica, laboral, desde da maioria absoluta do PS até ao momento, digamos, da decisão do Marcelo, pudessem levar a esta alteração? Em termos de país, em termos de economia do país, em termos de sociedade do país. Eu penso que o António vive no mesmo país do que eu e viu que foi as contestações que andaram a 14 membros do governo desmentidos. Não, Miguel, naturalmente que acontece. O que gerou... Naturalmente acontece. Há só que tiver 14 membros do governo demitidos e também acho que se deve demitir tudo. O grande problema que te acontece aqui é que tu tiveste, quando analisamos estatísticas, quando fazemos as análises rigorosas, não é dos últimos 8 anos ou dos últimos 4 anos. O que é que aconteceu desde a última maioria absoluta a este momento que possa determinar esta evolução, senão todo um ambiente que se criou no país, e este ambiente que se cria no país vem, evidentemente, das suspeições, e começa pelas próprias suspeições criminais. Vamos ouvir então a resposta do Ricardo Vieira. Não é só as suspeições criminais. As suspeições criminais também ajudaram. Mas é basicamente a contestação social que o governo teve.
o que foi os serviços de saúde, o que foi a educação, o que foi as forças de autoridade. Isso andou na rua. António, nós temos neste país, não é? Vá ver porque é que o Chega ganha a pergunta que faço, o que é que mudou? entra, não é? Se nós formos ver, há um país, António, na verdade há um país que está ostracizado. Há um país que está ostracizado. E essa gente revoltou-se, foi votar, que até ficava em casa. Sim, e atingimos recordes. E é preciso perceber isto. Isto é uma realidade que nós temos que absorver. E não fingir que ela e assustados, não é? Parece que está tudo assustado com isso, quando não percebeu a causa disto. É verdade, Ricardo, é verdade. E aqui as terapêuticas... Vou dizer mais, António. Eu acho que há uma Madeira ostracizada. Há uma Madeira ostracizada. Isso é um sonho, isso é um sonho. Não é um sonho, não é um sonho. Isto é uma realidade. Isto é uma realidade. Há muita gente marginalizada. Eu já nem me atrevo a pedir cola para os cacos do PSD, porque senão não vamos sair daqui hoje. Mas no minuto, se tiverem alguma receita, façam o favor, Ricardo Vieira, que caminho deve trilhar, até porque vai haver congresso daqui a um mês no PSD. Antes no CDS, como é óbvio, mas no CDS coisa parece pacífica, com a candidatura de Jamalão Rodrigues. Mas no PSD há esse congresso onde, imagino-se, podem até surgir 2 ou 3 listas, que não é muito normal ao Conselho Regional. Sim, e repare, isto até ao Congresso pode haver outras evoluções. Sim. Vamos a ver, não é? Mas pronto. Sim, uma está garantida, que é a decisão de Marcelo. Sim, essa vai ter que acontecer. Não, até pode não acontecer nenhuma. Sim, mas mas ele não haver uma decisão sim, também é uma decisão. Se não houver nada, o representante da República chama o Miguel Albuquerque e diz: você forma o governo. Está bem, mas é uma decisão indireta. Pronto. Mas é uma não decisão que tem efeitos. Há uma não decisão que tem efeitos. E que eu acho que era o que devia de acontecer. E depois, os partidos na Assembleia que deitem o governo do PSD abaixo. Está claro. Pronto. Mas aqui agora... é um remédiozinho para unir os cacos. Não seria esse. Não PSD. Eu diria um remédio para unir os cacos do PSD e na Madeira, que está tudo claro, está tudo ligado. Há uma coisa que é fundamental, que é deixar de olhar para o umbigo e olhar para o horizonte. Isto é muito difícil, mas é o que é essencial para a Madeira. Se a gente continua a esburacar aquilo que está cá dentro, nunca mais lá vai. Se não pomos os projetos à frente e aquilo que a Madeira precisa e ter a capacidade de perceber isto, nunca mais lá chega. Uma frase: um PSD tem 2 momentos que fazem a sua união: o Congresso e as eleições regionais. São 2 excelentes momentos para fazer a sua união. Portanto, todo o resto é lirismo. Todo o resto aconteceu, mas isto é como as doenças, servem para se curar. Não sei, António, se quer dar um contributo, um penso rápido. Não é propriamente um penso rápido, mas é aqui a garantia que há alguma alteração de comportamento da relação, já foi aqui referida, entre o PS Madeira e o PSD Nacional. Há muito pouco tempo, as picardias havidas entre Miguel Albuquerque e Luís Montenegro foram efetivamente más. E agora vem-se falar de eventual ter um membro do governo, no governo da República do PSD Madeira, que eu não acredito que vá acontecer. As picardias foram criadas, é particularmente importante, até para se conseguir concretizar todas as bases do relacionamento institucional entre a República e a região. É fundamental que o PSD, digamos, e que esta maioria passe uma mensagem de solidariedade com o PSD Nacional. Não sei se o António ouviu a hipótese de ter madeirenses no Governo da República, eu sugeri Manuel António, mas foi uma voz abafada por Ricardo Vieira que diz Rui Barreto. Tem alguma indicação desse nível? Não. Só para pensar. Foi só para pensar. Porque não alguém do Chega aqui. Não. O Chega não faz parte da equação. Governo... Temos algum tempo, são 10 minutos, para analisar uma outra verdade que
veio a público esta semana o facto de no PS, sempre no PS, ávido de ser notícia, haver um movimento com alguma expressão, são mais de 70 pessoas que Tem mais que o Manuel António. estão sob o chapéu Autonomia 24 e que Claro. querem, no fundo, dar um contributo para melhorar algumas estratégias do PS, já a pensar também na possibilidade de haver regionais antecipadas. António Trindade, que lhe parece esta corrente de opinião, que é assim que se chama, porque pelos vistos é assim que estão consagrados nos estatutos estes movimentos internos, é para dar uma mão ao cafofo ou para empurrá-lo? Em primeiro lugar, deixe-me dizer, evidentemente o PS Madeira tem grandes problemas de representatividade regional. Tem problemas de liderança e tem um problema, sobretudo, digamos, de alguma ostracização nas ditas, entre aspas, correntes dentro do partido. Eu vejo esta Autonomia 24, evidentemente, com muito bons olhos, embora, digamos, suponha que não há a maior identidade possível entre os próprios membros deste grupo, diria o grupo de trabalho, este grupo de pressão, mas é fundamental para o PS no momento presente que este grupo seja bem entendido, seja levado a sério dentro do partido, porque só assim o PS pode trazer aqui uma mensagem para o exterior de maior abrangência. Porque não é com esta liderança, não é com esta estrutura de direção que o PS vai ganhar, efetivamente, algum crescimento de notoriedade e, sobretudo, uma base de abrangência que é aquilo que, efetivamente, tem criado progressivamente déficits dentro da própria estrutura do partido. Ricardo Vieira, por isso é estranho que Paulo Cafofo, reagindo a este movimento, tenha dito que não perde tempo com gente que faz o jogo do PSD, quando o propósito é contribuir para uma melhoria de performance do PS. Curiosamente, eu acho que aquilo que está a passar no PS é relativamente idêntico àquilo que está a passar no PSD. São duas lideranças que têm alguma incapacidade de unir o partido. Às vezes fica a pensar se isso não terá a ver com duas ou três coisas. Também de um lado e do outro se acusam de ressabiados e disto e daquilo, e de gente que é ingrata e que quer lugares. As acusações são semelhantes. O problema é aqui nós percebermos o que é que falta aos líderes para conseguir essa unidade. Se é segurança, se é qualidade, se é diálogo, se é os próprios partidos que têm uma estrutura que é avessa às tolerâncias e aos diálogos. Há algo aqui que a gente tem que pensar. Isto não é só do PSD e do PS, não é? Atenção. Nós temos esta expressão aqui regional muito... O resto não existe também. Também existe. Também existe. O JPP também andou numa coisa dessas aqui há dias. Exatamente. Estas coisas são coisas que fazem parte das organizações, é verdade. Mas há sempre formas de ultrapassar isto. Tem de haver, até por uma certa credibilidade exterior, porque no fundo os partidos são julgados por isto também nas eleições. E julgo que não é bom que um partido se apresente como alternativa e apresente esta fissura gravíssima interna. Não. Porquê é que isto acontece? O mal é dos fissurantes, o mal é de quem não consegue consertar. Há algo que está aqui que é preciso analisar e ter a coragem e a humildade de descer à realidade e procurar, digamos, consertar as coisas. Miguel de Sousa, que dizer desta nova desavença socialista? Não é bem desavença. Portanto, o Partido Socialista caracteriza-se exatamente por nunca estar satisfeito com a sua liderança. Há sempre, e no caso de Paulo Cafofo, foi eleito com 90 e tal % dos votos. Exatamente, com todos os que estavam lá. Portanto, aquilo é feito, portanto, mais fácil do que, pelo menos, no PSD. E agora, os que não gostam, portanto, arranjam um movimento a mostrar a sua dissidência.
é normal no Partido Socialista, não tenho muitos mais comentários a fazer. O Partido Socialista perdeu muitos votos nas outras eleições, não me parece que seja desta maneira que os vão recuperar, e é muito provável que assim vai crescendo a JPP. Alguns segundos para uma abordagem muito sumária à questão do CDS, que esta semana também viu João Manuel Rodrigues assumir que será de novo candidato a líder. É preciso ter, é uma tristeza, mas pronto, é o que é, portanto não se pode fazer muito mais do que isto. O CDS só pode, na minha opinião, é uma opinião como não vale nada, mas é a minha, é de que o CDS só tem a mínima chance de voltar à política se renovar. Não é com gente que está ali a liderar aquilo. O Dr. Rui Barreto até foi um alofado de ar fresco na sua altura, porque ele entrou no meio disto. Agora não vai para alguém mais novo, não. Vai para o fundador. Vai buscar o que com o Alberto João Jardim, portanto, andaram a cozinhar estes tempos todos. Queres Vieira? Eu acho que há duas coisas que é preciso ver. O doutor José Manuel Rodrigues está há tanto tempo na política quanto está o Miguel Albuquerque. Em termos de dinossauros, estamos falados. Agora, há uma questão que é importante. É preciso perceber se o José Manuel Rodrigues será capaz de se reunir com gente nova. Mas isto não é bem assim, Ricardo. É tal qual como estou a dizer. Não, porque eu vou dizer uma coisa. Então. Porque o José Manuel Rodrigues foi-me levado, ainda era presidente da JSD, portanto, pelo Dr. Alberto João Jardim, o Miguel Albuquerque, se eu era presidente da JSD, o Miguel Albuquerque ainda não existia. Não, o Miguel Albuquerque andou lá nas campanhas do Mário Soares, que eu ainda me lembro. Andou bem. Isso foi depois. Também, Isso foi depois. Agora, o José Manuel Rodrigues já estava Miguel na Sousa. televisão e interveio. Hoje vamos fazer um fact-check por isso. Pronto. Eu só queria dizer, portanto, se o José Manuel Rodrigues tiver a capacidade de trazer para o lado dele gente nova, totalmente nova, com outras capacidades, eu acho que o CDS tem hipóteses de ter algum resultado eleitoral. O segredo, mais uma vez, passa pela juventude. António Trindade, esta é a receita para todas as forças do sistema ou não? Não aí o foco? Ricardo, e não só, mas há um fator aqui que é muito importante. Os partidos vivem de convicções e, sobretudo, quando se estabelecem ambientes de maioria e ambientes de coligações, quando elas se separam, é particularmente importante que as convicções originárias de cada um dos partidos possam ser muito bem sustentadas. E em base de sustentação, este nosso programa tem sido suficientemente revelador e alguém que possa, efetivamente, independentemente da sua idade, tenha o discernimento e a cabeça suficientemente jovem para poder liderar uma alternativa de CDS. E a alternativa do CDS está aí à vossa frente. Eu pensei que você era meu amigo. Não é um problema de amizade que há determinados momentos onde as convicções e as bases, efetivamente, de um partido, aquilo que sustenta o partido, têm que ser claramente transmitidas. Tony, queres experimentar o PS? Boa. Está bonito, está. Boa. Bem, não sei se Ricardo Vieira quer responder ao repto do António Trindade. Não, eu acho que é preciso de tal. Passo. Acho que é Certo, e assim chegamos ao fim do debate da semana. Foi um gosto ter-vos de volta a este confronto de ideias. Desejo-vos a todos uma Semana Santa doce, mais focada na ressurreição do que na via sacra. Fiquem bem, nós voltamos depois da abraço. Obrigado. Já acabei o meu programa.